Bom, meus amigos, meus irmãos, agradecendo o convite, agradecendo a oportunidade do pessoal do NEFA, Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, e os confrades de Itajubá e região. Nesse projeto Prosa com Chico, nós selecionamos um pequeno caso de Chico Xavier que, para nós, é muito significativo. Na verdade, é um caso de Chico Xavier com Divaldo Pereira Franco, porque o caso é de Chico, mas quem relata ele, quem dá notícia dele para nós, é Divaldo Pereira Franco. Os amigos que gostariam, né, que teriam interesse em analisar o relato do próprio Divaldo, podem encontrar essa narrativa, essa passagem, no vídeo Divaldo Responde Mediunidade, que foi gravado pelo Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, e vendido pela própria Mansão do Caminho. É um vídeo de 1999, inclusive eu tenho o VHS dele. Então ele foi um vídeo disponibilizado que o pessoal acha no YouTube, inclusive. Estou dando a referência porque, obviamente, algum detalhe, de repente, para que os estudiosos consigam frisar passagens e estudar com mais detalhes, é uma informação interessante. O caso é o seguinte, o Divaldo conta que certa vez ele estava em Uberaba com o Chico, e o Chico estava numa fila, estava atendendo uma fila de necessitados. E quando uma senhora foi se aproximar do Chico, na companhia do Divaldo, o Chico falou para o Divaldo, Divaldo, essa senhora que está se aproximando, ela já me sensibilizou muito. E aí contou o caso. E eu vou tentar contar o caso que o Divaldo nos traz sobre essa vivência do Chico, que mostra a sensibilidade do Chico e o amparo que Emmanuel desenvolvia nas atividades, mesmo nas atividades simples de assistência espiritual e material do Chico Xavier, e também mostra como funciona a prece, o mecanismo de atendimento à prece. O Chico conta que essa senhora já tinha sensibilizado muito ele. Por quê? Porque ele visitava a casa dela para levar alguns mantimentos com alguns amigos da Comunhão Espírita Cristã e levava um livro, Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Palavra de Vida Eterna, Vinha de Luz, para ler alguma mensagem e fazer um breve evangelho no lar e deixando algum mantimento. Até que um dia, essa senhora virou para o Chico e falou assim, olha, seu Chico, se o senhor quiser vir aqui para rezar, o senhor pode. Mas para trazer coisas, o senhor não precisa não, porque tem gente mais necessitada do que eu. O senhor não precisa mais se preocupar. E o Chico achou aquilo estranho, porque ela era uma das pessoas mais necessitadas dentre aquelas que o Chico atendia. Então ele achou estranho ela ter essa renúncia e dispensar o auxílio. Mas ela continuou explicando. É porque um dia que eu estava muito necessitada, muito precisada de alimentos, uma vizinha, uma amiga minha veio falar, dona fulana, olha só, quando você estiver necessitada, quando você estiver precisada, você pede para esse senhor aqui. Aí mostrou a foto de um determinado cidadão. Aí mostrou a foto de um camarada, você pede para esse aqui. Esse aqui é um homem muito bom. Ele é um espírito de muita luz. Você pede para ele porque ele atende. Porque todas as vezes que eu estou necessitado, eu chego com o seu fulano, me ajude com isso, com aquilo outro, e ele me dá, ele me atende. Aí ela falou assim, Chico, eu não acreditei muito não, mas eu fui testar e funciona. Então, toda vez que eu estou precisando, eu falo, seu fulano me ajuda com isso, com aquilo outro, pede lá açúcar, feijão, arroz, e ele me dá. E aí o Chico falou, e qual que é o nome desse espírito? Ah, é um espírito de muita luz, o nome dele é Alípio Barçante. E aí Chico ficou muito preocupado, quem será esse espírito? Que ele nunca tinha ouvido falar. Alípio Barçante. E aí o Chico falou assim, mas eu posso ver a foto? Eu posso ver o papel com a foto desse irmão? Ela falou, pois não, claro.
Ela foi lá dentro buscar. Na hora que ela trouxe, o Chico ficou sem entender o que estava acontecendo. Porque era um papel timbrado, uma espécie de envelope da Federação Espírita Brasileira. E a figura que estava se destacando, que ela estava citando como Alípio Barçante, era Allan Kardec. O envelope dizia respeito ao centenário de publicação de O Livro dos Espíritos. Era 1957, então fazia 100 anos da publicação de O Livro dos Espíritos, cuja primeira edição foi publicada em 1857. E aí o Chico ficou sem entender, né? Mas é Allan Kardec, estão chamando de Alípio Barçante. Quer dizer, não tem nada a ver. E o nome de Kardec é um nome conhecido. Não era para ela errar assim, né? Aí nessa hora apareceu o Espírito Emmanuel, junto ao Chico, e disse assim: é por Eurípedes Barçanufo que ela pede. Aí o Divaldo explica. Então, olha só, ela colocava a mão em Kardec, pensava em Eurípedes Barçanufo, falava Alípio Barçante e Deus atendia. Porque orar é a intenção. Orar é a vibração, não é? Então, quer dizer, ela tinha uma vibração de intensidade, de sinceridade e realmente estava necessitada. E a oração era ouvida pelos amigos espirituais que desenvolviam algum mecanismo de atendimento, porque Deus responde à criatura através da própria criatura. Então, os amigos espirituais inspiravam outros companheiros para auxiliar. Então, os amigos do mundo espiritual inspiravam a mente de trabalhadores do campo do bem, aqui do mundo físico, para que nada faltasse, e atendiam. É claro que a oração, quando ela é mais clara, quando ela é mais direta, quando ela é mais inteligível, quando ela é mais correta, do ponto de vista da linguagem, ela é melhor. Porque você tem mais clareza, e principalmente quando você está orando uma oração que é útil para outros irmãos. Então, você vai fazer a oração no Evangelho no Lar, no Centro Espírita. A oração tem um projeto, tem um objetivo comum. Atende a você e atende a outros. Então, tem que ser claro. Mesmo para você, quando a oração é mais clara, é melhor. Não foi por outra razão que Kardec discutiu nos 2 últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o pedir, o agradecer e o louvar, explicou o Pai Nosso e deu exemplos de como deveríamos orar. Não para que a gente decorasse os modelos, mas para que a gente exercitasse no raciocínio e na elaboração verbal de uma forma mais lógica, de uma forma mais clara. Mas isso ajuda. Mas a intenção, a vibração, ela é mais importante. Quando a gente lê a obra Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, há o conceito, logo no início do livro, de oração refratada. Ou seja, a oração que é direcionada para um ponto e, pela sua elevação, consegue ser ouvida pelos espíritos elevados, mesmo quando ela é direcionada para uma outra entidade que, no momento, por algum motivo, não possa atender. E aconteceu com a oração de Evelina naquela obra. Então, a oração é a intenção, mas os amigos espirituais se desdobram para atender. É claro que se a oração tiver clareza, é melhor. Mas, nesse caso, era uma pessoa muito simples, que confundiu os nomes, mas ela estava necessitada e ela orou. Agora, veja bem, uma coisa é a oração ser atendida. Outra coisa é a pessoa fazer um relato real, concreto, razoável da sua própria percepção. Então, ela falou com sinceridade, achando que estava fazendo um relato correto. Então, sim, ela estava sendo atendida pela oração. E não era para Alípio Barçante. Ela estava se equivocando, a percepção espiritual dela está errada. Então, às vezes, nós temos entendimentos errados da maneira como o mundo espiritual está nos atendendo, da maneira como eles respondem às nossas orações. Mas, realmente, eles estão respondendo, porque não há nenhuma oração sem resposta. Então, o primeiro ponto é o amor, a sinceridade e o merecimento, e as nossas orações são atendidas. E esse caso é um caso que mostra a oração sendo atendida pela sua sinceridade, pelo seu sentimento, que é o ponto principal. Lembrando que a clareza da linguagem também ajuda, mas não é o ponto principal, ainda mais para pessoas que têm essa limitação na própria elaboração, né? De qualquer maneira, também fica claro como Emmanuel acompanhava o Chico, não só para auxiliá-lo, mas para explicar, para que ele entendesse o contexto espiritual de cada situação. Então, acho que é um caso simples,
mas muito rico para a nossa discussão em vários aspectos. A oração, a mediunidade do Chico, a elaboração, a percepção muitas vezes equivocada de todos nós a respeito das nossas influências espirituais, mesmo protetoras, e da resposta que a gente tem nas nossas orações. Então é um caso que eu acho que pode ser útil aos amigos que estudam os casos do Chico. Eu acho que ele ser bem rico, bem didático, e impactou não só a nós, né, mas impactou o Divaldo, e o Divaldo utiliza isso para sintetizar essa ideia de que orar é arar o coração, é a intenção. Orar é arar o solo do coração, é querer transformação moral, é sintonizar com as esferas maiores, do jeito que a gente conseguir, em primeiro lugar, o sentimento. Em segundo lugar, a linguagem, mas em primeiro lugar, o sentimento.